Olá, pessoal! Que prazer estarmos aqui participando da Semana Universitária da Unilab. Eu, Lucilane Ferreira Silva, juntamente com a Cristiana de Paula Santos e o Edmilson Rodrigues Chave, sobre orientação do professor Emanuel Rodrigues de Almeida. Nesse momento, iremos compartilhar com vocês um trabalho desenvolvido pela nossa equipe. Os marcadores das africanidades no contexto da literatura para crianças. Esse é o trabalho que estamos compartilhando com vocês e ele tem como objetivo apresentar o relato de experiências de um grupo de mestrandos formado por mim, Lucilane, pela Cristiana e pelo Edmilson, sob a orientação do professor Emanuel, vivenciado no 2º Congresso Internacional de Ensino e Formação Docente da Unilab, o CIEF, onde ministramos remotamente o minicurso Literafro. O minicurso Literafro, ele trouxe a perspectiva da literatura afro-referenciada para crianças, a partir de vivências intercomponentes, lúdicas, interativas, identificando nessas vivências os marcadores das africanidades. A ausência de um currículo afro-referenciado no contexto escolar, no ambiente escolar, na sala de aula, na vivência das práticas pedagógicas, muitas vezes nega as reflexões que nos trazem as leis 10.639 e 11.645. Leis que legalizam, leis que servem de base, que implementaram o ensino da história e da cultura afro-brasileira na educação do nosso país, na educação brasileira. As práticas pedagógicas empretecidas, elas merecem cada vez mais serem exercidas contra esse currículo eurocêntrico que predomina em nossa realidade educacional. O percurso metodológico do nosso trabalho, ele passeou-se na contação da história, o baú ancestral, histórias de bisavó, de autoria de Patrícia Matos e ilustração de Sara Nina, uma história que nos leva ao viés da literatura afro-referenciada. Então, nós trabalhamos o alforje desta história, uma história que nos traz práticas pedagógicas transdisciplinar, intercomponente, onde nós podemos identificar nessa história marcadores das africanidades. E nós escolhemos 3 áreas para trabalharmos: linguagem, ciências humanas e ciências da natureza. E começamos com a área de linguagem, com o alforje da história, o baú ancestral, histórias de bisavó. Fizemos a leitura desse texto com a apreciação, com a compreensão oral, apresentando a partir do título, a partir da capa, a partir da biografia da autora e da ilustradora, bem como do agradecimento e dedicatória que nós temos aqui no início do livro. Já partimos de todos esses elementos como marcadores das africanidades. Identificamos dentro do livro, dentro da leitura. Na sequência, nós tivemos a abordagem da área de ciências da natureza, onde a nossa amiga Cristiana de Paula, ela nos trouxe os saberes dos sabores da cultura afro e nos apresentou sugestões de como trabalharmos em sala de aula. Na sequência, nosso amigo Edmilson trouxe as personagens, as referências, as personalidades negras de destaque em todas as áreas da sociedade, do conhecimento, da vivência humana, nos remeteu às biografias, à história de vida dessas pessoas, trazendo sugestões de uso dos marcadores das africanidades nessas áreas em sala de aula. Nós não temos apenas um exemplo, mas alguns de possibilidades de uso. Após esse momento, nós direcionamos uma atividade prática, onde os participantes em casa iriam confeccionar um baú artesanal e iriam colocar nesse baú objetos, textos, aromas, sabores,
Enfim, memórias de marcadores das africanidades na vida deles, iriam fotografar ou filmar, postar nas redes sociais e marcar a equipe, marcar o CIEF, né? A atividade que ficou para ser feita no posterior, em casa. Seguimos para a finalização. Com a realização da avaliação, colocamos à disposição dos participantes o link do formulário Google para que todos pudessem estar nos avaliando. Agradecemos e assim encerrou-se o nosso minicurso. Quais as reflexões que a ministração do minicurso Literafro nos trouxe? Positivamente, as contribuições online dos participantes, nota 1000. Tínhamos receio de que, por ser remoto, ficassem o pessoal quietinho. Não, pessoal participativo, oralmente ou escrevendo no chat, muito bom. A interação com pessoas de diferentes locais do Brasil, excelente. O resgate da cultura, dos valores, das vivências afro, esse momento afro-referenciado, esse trabalho com a literatura afro-referenciada, excelente. E negativamente, o que nós podemos apontar? Nós tivemos um número de inscrição reduzido em comparação com outros minicursos que nós participamos, em outras áreas, com outras temáticas. Nós participamos de minicurso como alunos, né, como cursistas, em atividades afro e também atividades que não eram relacionadas à cultura, à vivência afro. Os que eram relacionados à temática afro, nós percebemos que o número de participantes bem reduzido. Ou seja, uma perpetuação, né? Uma negação da presença, da vivência, da história, da cultura afro. Já nos outros cursos, um número elevado de participantes. Nós tivemos limitações quanto às atividades, né? Por ser remoto, por ser apenas pelo Google Meet, então algumas atividades nós não conseguimos realizar, não teríamos como realizar, nós adaptamos. Podemos nortear aqui, tanto de acordo com os nossos estudos, com a preparação, com a realização do minicurso, como com a fala dos participantes, a escassez, a carência de material literário afro-referenciado. Livros que tragam autores negros, histórias negras, personagens negros, que valorize a cultura, que traga a presença da ancestralidade negra para o contato com as crianças. Infelizmente, a nossa busca mostrou que o número é bem reduzido. Por fim, nós concluímos que, desse modo, os diálogos realizados no minicurso justificam a enorme necessidade de uma prática pedagógica urgente e empretecida, que valorize os marcadores das africanidades existentes em nossas ancestralidades, né? Que o trabalho com esses marcadores das africanidades por meio da literatura com as crianças, nosso minicurso foi voltado para do 1º ao 5º ano, né, o público do ensino fundamental, anos iniciais, que o trabalho com a literatura com as crianças traga essa presença, a presença da africanidade, né, que nós possamos trabalhar com os marcadores dessa africanidade, a escolha correta da obra literária. Com planejamento adequado, é possível sim desenvolver vivências educacionais emancipatórias. Claro, mediante a revisão do currículo, né? Mediante as práticas pedagógicas coerentes. Se faz importante o resgate da herança cultural do negro na sociedade, na nossa vida, no nosso entorno, no nosso contexto, como forma de combate ao racismo, né? E também de valorização da negritude, valorização da cultura, valorização da ancestralidade, que ficou silenciada por muitos e muito tempo à margem da sociedade, com as pessoas vivendo totalmente desconectado das vivências. Então, que nós possamos, por meio da literatura com crianças, termos esse approchar, que nós possamos ter esse pensar, esse refletir e esse praticar, que a literatura com as crianças seja um recurso crucial nessa ensinagem das questões afro, ensinagem afro-referenciada, ensinagem de vida, de ancestralidade, de história.
por uma educação que valorize as ancestralidades, literatura afro-referenciada. Agradece a todos vocês.